preparo na hora de fazer uma prova de um concurso público, beleza? A gente anunciou esse tema aí faz uns dias aí e aí é bom a gente colocar essas dicas, essas observações, porque pode parecer besteira, mas faz uma diferença muito grande, principalmente para você durante uma prova, beleza? Então, é sempre bom lembrar, né, que a gente sempre comenta muito que a prova, na verdade, ela é 50% estudo e 50% preparo emocional. Então, não adianta muito você estudar e não se preparar mesmo para o dia da prova. Só o conteúdo não é, embora pareça contraditório, mas só o conteúdo não é o suficiente para uma prova de concurso. Porque a prova do concurso ela te exige muito mais do que conhecimento, né? E a gente vê isso, por exemplo, quando a gente tem as provas que parecem mal formuladas, que você pensa, pô, mas não entendi direito o que essa banca quis fazer. Mas não significa que os caras que montaram a prova, eles sejam ruins ou que eles não saibam montar uma prova. Não necessariamente. Em alguns casos você tem algum problema aí de escrita, alguma coisa ou outra, mas na maioria das vezes você pode ter essa confusão sendo proposital. E para te colocar em dúvida exatamente se o que você sabe você realmente sabe ou se você acha que sabe. E é isso que a gente diz, que não basta ter o conteúdo, não basta ter o conhecimento, você tem que estar preparado para lidar com essas armadilhas de prova. E tudo isso, todo esse preparo para a prova, ele envolve uma sequência, assim, uma série de fatores e que não é exatamente uma receita de bolo, assim, mas você tem um jeito de se adequar a isso e se sentir bem para fazer uma prova. Então, o mais importante é você estar bem no dia, tanto fisicamente quanto emocionalmente, obviamente. Você precisa estar com o seu corpo tranquilo, sem nenhuma necessidade a mais, nenhuma dor, nem nada do gênero. E você precisa estar com a cabeça tranquila, sem nenhum outro tipo de preocupação, sem nenhum outro fator que seja teu foco além da prova. Beleza? Então é importante, obviamente, se conhecer, né, e saber sua rotina para isso. Mas aí a gente separa alguns pontos aí que a gente vai começar a comentar agora, e a gente vai dividir em 2 momentos. Na verdade, em 4 pontos, né, mas em 2 momentos. Antes da prova, nos dias que antecedem a prova, principalmente nos 2 dias antes da prova, e durante a prova em si. Durante e logo após, né? Mas após da prova não tem muito o que fazer. Agora, esse preparo a gente vai dividir em cada momento, tanto a parte física quanto a parte emocional, né? Então algumas coisas vão parecer bem óbvias, sim, e outras talvez você não tenha pensado que podem ser tão importantes, beleza? Então o primeiro tópico que a gente vai comentar agora sobre antes da prova, a gente vai começar pelo bloco antes da prova, é ter uma alimentação leve, ter uma alimentação tranquila, nada que vai exigir muito do seu corpo nesses dias antes da prova, certo? Porque seu corpo demora a processar essas coisas, toda a sua alimentação ela demora a ser processada por completo. Então, uma alimentação desregrada, por exemplo, no sábado à tarde, pode começar a te fazer mal no domingo na hora da prova, né? Já que a maioria das provas são domingo de manhã, em alguns poucos casos ela é feita à tarde, mas no domingo de manhã você pode começar a ter alguma consequência de algo que você comeu. E isso é comum na nossa vida, a gente acorda, tipo, não estou me sentindo bem, talvez acho que foi uma coisa que eu comi ontem e tal. E é pensar nisso também quando você está preparando para uma prova, porque pensa, a gente faz muita prova e a gente faz provas que às vezes a gente aguarda também. Então, às vezes você vai estar, por exemplo, fazendo uma prova que você aguardou aí 1 ano e quando chega a prova você vai mal porque, poxa, você, sei lá, não se cuidou, comeu de qualquer jeito, e chega no dia da prova você não consegue se concentrar porque você não está bem. E o peso disso depois da prova é muito grande. E você poderia evitar, que é a parte mais importante, né? É saber que a gente pode evitar esse tipo de problema. Então, a gente vai sempre prestar atenção nesse ponto, porque, como a gente falou, né, ele vai te influenciar consideravelmente, e não só uma alimentação leve,
você precisa também uma alimentação balanceada, né? Então, é você ter, por exemplo, saber que você não vai comer algo, tipo, vou comer coisa leve, beleza, mas não adianta você comer coisa leve e chegar no dia da prova com fome, sabe? Porque a gente vai falar depois sobre o que levar para a prova, para comer, que a gente precisa também, mas não são coisas que vão estar lá para matar a tua fome, elas não vão saciar o seu corpo, elas vão acalmar a tua cabeça, né? Elas servem mais para isso do que necessariamente para suprir alguma coisa que está faltando no seu corpo, certo? Então, comer bem, né? Leve, uma refeição balanceada, é um ponto muito importante que a gente vai ter aí nesses dias antes da prova, beleza? A gente tem que pensar, poxa, eu vou chegar lá antes da prova, vou tomar um café, vou comer numa padaria, será que vale a pena? Será que não vale a pena às vezes você se preparar um pouquinho antes, fazer um lanchinho em casa? Ou fazer em casa e levar para comer quando chegar perto da prova, mas uma coisa que você sabe de onde veio, sabe que não vai ter uma procedência estranha. Então, tudo isso conta bastante. Um outro ponto ainda físico muito importante é hidratação. A gente fala isso a cada aula, a gente fala isso a cada momento que a gente se encontra, mas se manter hidratado, óbvio, é bom em todos os momentos, mas numa prova é ainda melhor. Pelo mesmo princípio da fome, se a fome vai te atrapalhar durante a prova, da mesma forma a sede também vai, né? Então aí você vai levar água para a prova? Vai. Mas você vai chegar na prova com sede e levar uma garrafa d'água? Não. Por quê? Você vai matar toda a tua sede e você depois não vai ter água depois pro meio da prova, que você vai precisar. E outros dois pontos importantes que a gente precisa também ter em mente, que a gente precisa tomar muito cuidado, é não expor a sua saúde desnecessariamente, né? Esse é o primeiro. E o segundo é evitar esforço muito grande, tá? Não significa que você não vai fazer nada, você não vai pegar nenhum tipo de peso, nada disso. Mas nada que o seu corpo não esteja acostumado, nada que não seja da sua rotina, certo? Por quê? Não expor a saúde, quando a gente comenta, quando a gente pensa, poxa, vou ficar dando mole, podendo correr o risco de, sei lá, ficar resfriado, alguma coisa do gênero. É uma coisa que acontece rápido e acontece com bastante frequência. Então, outra coisa chata, você chegar numa prova e você, sei lá, tá afundando, sabe? Hoje a gente usa máscara, essas coisas todas, então é um pouco mais tranquilo, né? Se todo mundo estiver usando, mas a gente sabe que ainda assim pode acontecer de às vezes ficar com uma garganta um pouco arranhando, podendo estar inflamando, algum tipo de coriza, alguma coisa assim. E tudo isso é muito ruim, né? Porque tira a tua concentração no momento da prova. E a questão dos movimentos fora da tua rotina é para você não chegar, por exemplo, levantar alguma coisa que você não está acostumado e chegar com alguma dor, você vai tentar se ajeitar na cadeira e vai sentir alguma dor, algum incômodo e tal. Então, são coisas que dá para evitar, são coisas que você pode evitar facilmente nos dias antes da prova, principalmente os 2 dias antes da prova, e você tem tempo suficiente para se recuperar e chegar bem para fazer, beleza? E agora a parte mais importante, talvez um pouco mais complexa, que cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente, mas porque cada um sabe até o que te atinge mais, mas a gente vai ter agora a parte importante do preparo emocional nos dias antes da prova, beleza? Por quê? Uma coisa que muita gente faz, cara, e a gente não aconselha muito, não estuda conteúdo pesado antes da prova. Tipo, significa que eu não posso estudar nada? Significa que eu não posso ler? Não, você pode ler, você pode revisar uma lei, uma parada ou outra, você pode pegar algum bloquinho de anotação que você tenha, mas de coisas que você já saiba, entende? Tipo, eu não vou pegar, por exemplo, tem um capítulo bom atrás que eu nunca li, eu vou dar uma lida antes dessa prova pra ver se me ajuda. Não vai te ajudar, sabe? Tipo, é mais importante você pegar, se você leu todos os outros capítulos do livro, dá uma lida rápida em qualquer resumo que você tenha feito dos outros capítulos. Não perde tempo cansando a tua cabeça para poder processar aquela informação nova. Porque toda informação nova, ela demanda mais do seu cérebro para ele poder absorver e processar isso. Então, no dia da prova, a última coisa que você quer é ocupar seu cérebro com coisas que você não estava preparado. Entende? Então, assim, é mais vantajoso você ou ler algum resumo ou melhor, né, que algo que a gente aconselha até um pouco mais é curtir, distrair, ficar tranquilo, fazer algo que faça bem para sua cabeça. Eu gosto de ver um filme de vez em quando, faz muito tempo que eu não vejo porque eu estou estudando direto. Beleza, pega um filmezinho, vai assistir de noite antes da prova,
até na tarde, sei lá, em qualquer outro momento, não indo dormir muito tarde, obviamente, né, para ter um sono tranquilo, também é importante, que a gente passou aqui rapidinho, mas tenha uma boa noite de sono antes da prova. E assim, faça o que a sua cabeça normalmente gosta de ter como recurso para relaxar, sabe? Porque isso vai te fazer bem, isso vai te deixar tranquilo. E assim, a gente comenta, né? O processo do estudo em si, ele é todo um trabalho, né, longo, e a longo prazo, né, também. E muitas dessas coisas que você sabe, o fato da gente ficar fazendo sempre questões o tempo inteiro, você começa a ver que algumas questões repetem. E o conteúdo a gente sabe que ele é vasto, mas ele em alguns pontos se repete bastante, ou pelo menos o tema se repete. Então, por você pensar de uma maneira diferente uma questão, você consegue desenrolar e se encontrar, né, a cada simulado, a cada prova que você faz. E aí, quando você tem esse processo a longo prazo, você começa a transformar isso de uma maneira mais rotineira, né? O seu cérebro, ele vai se acostumando com alguns pontos. E aí, isso é importante, porque você não vai sobrecarregar e não vai deixar de fazer esses pontos, certo? Você não vai deixar de se preocupar com aquilo que você já sabe. Muito pelo contrário, você precisa sempre reforçar aquilo que você já tem em mente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de preparo emocional, que também acontece bastante antes da prova e durante a prova, é pensar em quantidades. A maioria da galera chega na prova e pensa, pô, mas só tem uma vaga, só tem 3 vagas, tem 800 inscritos, tem 400 inscritos. Cara, não pensa em quantidades. E uma frase que você, não sei se você já ouviu, mas a gente pelo menos fala bastante quantas vagas você precisa? Uma. Então tá tranquilo. Essa é a vaga que você está mirando. Você está concorrendo com outras pessoas? Tá, tem muitas outras pessoas inscritas, mas o seu maior concorrente é você mesmo, certo? E é por isso que a gente fala muito sobre preparo. E é sobre esse preparo que a gente está tentando passar alguns pontos para você evitar alguns problemas de maneira muito fácil, que você pode evitar, né? No dia da prova. Beleza? O terceiro ponto, cara, evite discussões, evite estresse, evite treta, sei lá, até de ficar colocando textão no Facebook para isso não ocupar a tua cabeça no dia antes da prova e durante a prova. De novo, sua cabeça precisa estar saudável, sua mente precisa estar tranquila, e para você poder chegar nessa prova focado exclusivamente nessa prova, porque você se preparou para ela, beleza? Então, evita esse tipo de estresse. E outra coisa, evita pensar em tipo, vou chegar numa prova, pô, eu não consegui estudar, pô, teve uma outra prova aí que eu também não estudei, eu fui malzão. Cara, esquece todas as outras coisas que você fez que possam servir como traumas ou então frustrações, decepções. Elas não vão te ajudar, primeiro ponto. Elas vão continuar existindo em algum momento, depois você pode lembrar, mas tenta evitar durante esse período antes-prova, porque não faz bem, vai te desanimar, você vai ficar inseguro para algumas coisas. Então evita. Começou a pensar nisso, sei lá, vai assistir alguma coisa, bota uma série para assistir no Netflix ou no Prime, qualquer coisa que você está assistindo, e vai distrair, sabe? Conversa com alguém, vai jogar alguma coisa. O importante é a sua cabeça estar saudável, tá? E agora os pontos interessantes, né? Que a gente vai começar a falar também durante a prova, certo? Agora, durante a prova a gente falou, né? Sempre tem como levar alguma coisa, levar uma água, alguma coisinha assim. E o primeiro ponto é justamente a água. E na maioria dos lugares, na maioria das provas, é bom sempre lembrar que se você vai levar uma garrafa d'água, você tem que levar uma garrafa d'água transparente, sem rótulo. E é bom que não seja muito grande, né? Para até facilitar todo o processo. Porém, o que acontece? Você, além de levar a sua água, como eu comentei, não basta você... Por exemplo, você vai levar e chegar lá com sede, sabe? E você não vai chegar e beber de qualquer maneira. A gente dá algumas dicas para você poder usar a sua água, seu biscoito, seu salgado, sei lá, na hora certa. Por quê? O que a gente fala sobre alimentação? Você vai se alimentar bem para não chegar lá com fome. E quando chegar na hora da prova, você precisa estimular seu cérebro de maneiras diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu também aprendi, e eu gosto de passar isso adiante, que é muito importante, é sempre levar glicose, óbvio. Mas, pô, eu vou levar, sei lá, uma bala Juquinha? Eu posso levar.
Mas eu vou levar só a bala Juquinha? Não. Eu vou levar uma bala Juquinha, uma bala de maçã verde, sei lá, uma bala daquelas de pêssego, que fica grudando no céu da boca. Mas eu vou levar sabores diferentes. Ou eu vou levar uma mentos colorida, eu vou levar um tic-tac diferenciado. Eu vou fazer coisas que o meu cérebro não vai se adaptar àquele sabor. Assim, ele não vai experimentar o primeiro e ficar repetindo aquilo eternamente. Você vai deixar ele estimulando, mas você não vai pensar no gosto. Só que o seu cérebro vai estar trabalhando de uma maneira diferente. Ele vai estar processando um outro sabor. Então, isso deixa o cérebro numa atividade menos monótona durante a prova. E isso é bom, porque não te deixa ficar com sono, por exemplo, durante uma prova, não te deixa ficar naquela coisa de novo isso. Então você continua mais atento. Por mais que possa parecer bobo, por mais que pareça um detalhe pequeno, isso faz diferença. Então a gente faz bastante prova, por exemplo, se numa prova você esquecer de levar e numa outra você levar, você mesmo sente a diferença. Você fala, pô, na outra eu acho que eu tava bem melhor, não sei porquê. E aí às vezes a resposta pode estar tipo, num chicletinho que você levou e no outro você não levou. Sabe, isso ajuda bastante. E também é bom você levar algo salgado, para você não ficar enjoado, enfim, questão de pressão também, e dar essa equilibrada, sabe? De novo, você vai levar coisas saudáveis na medida do possível, você não vai exagerar, mas é bom você ter essa variedade de itens. Então eu particularmente levo uma garrafinha d'água, levo 2 barrinhas de cereal, tipo, levo uma só de aveia e mel e uma outra com uma camadinha de chocolate para dar uma diferenciada, e o chocolate também ajuda. E levo sempre um biscoitinho pequeno, tipo um clube social ou algum desse da vida, que é bem pequenininho mesmo, mas é só para dar aquela estimulada durante a prova, beleza? E aí um ponto que também é conhecido por quem faz prova já há um tempo é: leve coisas que façam barulho. Não é proibido fazer barulho na prova com alimento, é proibido você falar com o coleguinha. Você não pode falar com ninguém durante a prova, pelo menos não dos outros concorrentes, você pode falar só com o fiscal, mas leve algo que faça barulho. Não só para você, tipo, você vai ter também essa experiência, mas, bom, a gente tem que pensar também que a gente está com outros concorrentes. Então, por exemplo, outras pessoas levam coisas e algumas pessoas levam coisas e outras não. Então, se você leva alguma coisa que faz barulho, às vezes uma pessoa que não levou vai pensar: aquele cara ali levou um biscoito, poxa, eu esqueci de trazer o biscoito. E aí você fica, será que aquela pessoa está pensando na prova? Se ela tiver, ela com certeza vai se desconcentrar em algum momento. Então, já é uma coisa interessante para você. Se aumenta, mesmo que minimamente, um pouco a tua chance. Mas pode parecer cruel, mas você está concorrendo para uma vaga, certo? Então, você tem que ser o espelho do cara que está preparado. Então, não é só porque você vai incomodar o outro, mas para mostrar para o cara que você está preparado. Cara, se você está preparado para a sua alimentação, significa que você está pensando nisso há muito tempo. Então, você provavelmente estudou. Então, você provavelmente já veio para essa prova sabendo que vai cair, ou pelo menos já mais acostumado com a banca. Então, tudo isso faz muita diferença, tanto para você quanto para os seus concorrentes. Aí, agora a gente vai para outros pontos. Eu sempre fiz barulho, mas cara, o barulho ajuda bastante em vários pontos, né, como a gente comentou. E isso é muito bacana, de você ver assim, você acaba se acostumando depois com isso e você fica tranquilo. E é até melhor, porque você tendo isso, se uma outra pessoa abrir em algum momento da prova, qualquer pacote de qualquer coisa, você já fica mais tranquilo, sabe? E não é também tipo tu chegar e, o cara abriu o biscoito, vai abrir o meu também. Esquece, se concentra na tua prova. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. E aí uns pontos também um pouco mais específicos, mas que eu aconselho bastante, cara, vá vestido de maneira que as pessoas vão reparar que você tá ali. Você não precisa ir tipo com um laranja fluorescente, nada do gênero, mas tipo, vá bem arrumado, saca? Tipo, com a sua melhor roupa. Se você quiser ir com roupa mais social, pode ir. Porque as pessoas, se você chegar com uma roupa casual igual todo mundo tá, as pessoas vão falar: tem mais um fazendo a prova. Se você chega muito arrumado, as pessoas te olham diferente. Elas te olham e falam assim: por que esse cara tá tudo arrumado? Será que esse cara é professor? Será que ele é do curso? Será que tá aqui só pra poder ver como é que tá a prova? Será que ele já tem uma matrícula? E elas não sabem. E é importante que elas não saibam. Você pode não ter nada disso, você pode não ser professor, pode não ter matrícula, pode não ter nada. Mas as pessoas vão pensar diferente. Elas vão te olhar de uma maneira diferente e elas vão pelo menos pensar: por que você está se vestindo daquela forma, daquela maneira tão especial. E então, mais um ponto que que as pessoas vão perder a concentração pensando em como você está vestido, por exemplo. E desde o momento que você chega na prova, quando você entra na sala. E isso acontece, isso
é bastante divertido também de você ver a expressão no rosto das pessoas e faz muita diferença. E aí, depois de chegar no local de prova, é importante você ter três pontos na verdade muito importantes, mas que eles andam juntos. Primeiro, saber todo o protocolo da prova, como eu falei, garrafa sem rótulo, garrafa transparente, que não seja muito grande para não te atrapalhar. Você não pode levar nada que faça barulho, nada que tenha nenhum tipo de bip e etc. Então você estar ciente dos protocolos, levar caneta preta, corpo transparente também, não levar lápis nem nada disso, não fazer perguntas bobas, isso faz muita diferença pra você e faz diferença pros outros. Pros outros eles vão ficar mais preocupados, porque o cara não pergunta nada, ele já sabe fazer prova, quantas provas ele já fez, entendeu? E ter a atitude de chegar na prova como se fosse uma coisa normal. Não chegar na prova tipo estranhando todo mundo, estranhando o local, mas já vai decidindo onde é que você vai sentar. Tem prova que tem lugar marcado. Aí é um pouco triste, porque aí você não pode escolher muita coisa. Que tem seu nome na mesa, etiqueta, você tem que sentar ali. Mas mesmo quando for marcado, normalmente o fiscal ele vai avisar assim que você entrar na sala. E aí você fala, onde é que é? No lugar marcado, onde é que é o meu? 13, ali atrás. Já vai direto pro teu local, não procura outra mesa, já vai porque você sabe que o teu lugar é ali. E se você não tiver lugar marcado, cara, vai e pega um lugar que todo mundo vai te ver. Vai lá pra frente, fica de frente pro fiscal, de frente pro quadro assim que fica as horas lá, marcando quanto tempo falta de prova. Vai pra lá. Chega lá e as pessoas, o cara geralmente senta, alguns gostam de sentar na parede, um pouquinho mais no fundo, mas não só para você ficar confortável, mas tenta equilibrar isso com um ponto onde as pessoas vão ver onde você está e elas vão ver como você vai se comportar na prova, e isso também desestabiliza as pessoas. Porque, tipo, ninguém sentou na frente. Por que do nada chega um cara todo bem arrumado, que sabe onde vai sentar e chega lá na frente e tá no primeiro lugar lá na frente? Sabe? E as pessoas pensam, o cara tá muito seguro, cara, que é isso? Vou no banheiro beber uma água antes de fazer essa prova aqui. Então, assim, tudo isso é muito importante e são detalhes que fazem diferença, entendeu? E aí, um último ponto ainda sobre esse preparo para a prova controle o seu horário de chegada e de saída. Por exemplo, poxa, você está se preparando, está comendo bem, está bebendo água, está cuidando da sua saúde, está cuidando da sua cabeça, está cuidando do seu corpo de uma maneira geral, e aí você vai chegar lá na hora da prova, o portão abre uma hora antes. Você precisa entrar uma hora antes? Não, certo? Na maioria das vezes não vai te fazer bem. Se chegar, ser o primeiro a entrar e ficar lá na sala rodando o dedo, você fica inquieto, você fica impaciente, você não pode mexer mais no celular, você não pode mais ver hora, você não pode fazer nada. Então, para não ficar entediado, se você é uma pessoa um pouco mais hiperativa, ou para você não dormir, se você for uma pessoa muito tranquila, controla esse tempo. Chega no horário de abertura do portão, mas se você for com um amigo, se for que vai fazer prova, ou alguém que não vai fazer prova, ou fica do lado de fora ouvindo uma música, relaxando, vendo um vídeo, e espera um tempo aceitável para você poder entrar, ir ao banheiro, poder achar a tua sala, achar o teu local de prova, se estabelecer na mesa, se preparar tudo certinho. Então, controla esse tempo de chegada para você não chegar muito antes e perder o foco, e também não chegar muito em cima da hora e atrasado e tendo que fazer negócio, e você às vezes queria ir no banheiro antes da prova e não consegue porque você chegou muito em cima, sabe? Então, organiza bem esse horário e você consegue chegar uns 20 minutos antes, talvez, para entrar, você consegue fazer tudo isso, entendeu? Então, agora em época de pandemia, que a gente tem que aferir temperatura, ver... passar álcool gel na mão, tudo certinho, tem que ser um de cada vez, tal. Então talvez uns 25, 30 minutos também pode ser interessante. Mas é bom você ter essa ideia de que horas chegar e que horas entrar na sala especificamente. E depois que você entra na sala, é importante também de você saber quando que você vai sair da sala, entende? Então não basta só você chegar e entrar de qualquer jeito e chegar na hora de sair, será, quando puder sair eu vou. Não, preste atenção que na maioria das vezes você pode levar o seu caderno de prova. Então, vê quanto tempo tem. Geralmente é pouco tempo para levar um caderno de prova. Então, você consegue chegar, ver o horário de saída, ver, se eu ficar para os 3 últimos eu tenho que sair junto, eu não quero. Então, beleza, você não quer ser o último a sair da sala? Tranquilo, controle o seu tempo. E sabe que dá tempo para fazer. Normalmente são 3 horas para fazer uma prova de 40 questões. Então dá tempo suficiente para a gente fazer bastante coisa e poder sair com um cartão de prova, que é muito importante para você
não só poder corrigir, né, assim que for possível, quando sair algum tipo de gabarito, extraoficial, concurso ou qualquer outra coisa, mas também é importante para você ter os cadernos de prova tanto para material de estudo e principalmente para você saber o que você errou. Isso é uma coisa muito importante e isso vai te acompanhar durante muito tempo. É bom você saber o que você está fazendo de errado em cada prova. De você saber, por exemplo, qual foi a questão que te deu mais trabalho, qual foi o ponto que você às vezes sabia, mas esqueceu na hora da prova por algum motivo. Então aí a gente começa a fazer algumas anotações. Primeiro, rabisca a tua prova toda. Tipo, o cara vai botar uma questão assim, por exemplo, uma questão que a gente botou até há pouco tempo no nosso Instagram, são propriedades do raio-x, exceto. Pega esse exceto, marca, grifa ele de todas as formas que você puder. Esteja ciente do que a questão te pede. Primeiro ponto muito importante. Rabisca isso e todas as questões que você tiver certeza, que você vê um conteúdo e você fala, isso aqui eu estudei, isso aqui eu sei. Você marca na prova, faz alguma coisa, um Czinho, um certo, qualquer coisa, para dizer que você estudou e que você já viu aquele conteúdo. Se é um conteúdo que você viu pouco e que você não gravou, não conseguiu entender o que era, bota algum tipo de interrogação, exclamação. Eu prefiro exclamação porque para você ter mais atenção para aquilo em outras provas. E quando você nunca viu o assunto, você bota o interrogação, um X, ou bota alguma coisa muito chamativa, porque você vai precisar estudar aquilo quando você sair daquela prova, beleza? Para você não passar pela mesma coisa de novo, de chegar numa prova e tá lá e, não sei o que fazer, não sei, nunca vi esse assunto. Então, pode acontecer? Pode, mas a ideia é que aconteça cada vez menos, beleza? Então, rabisque sua prova, faça anotações, você pagou por ela, então você tem direito de levar na maioria das vezes. E então faça bom uso disso, tá? Não fica pensando, vou levar a prova limpa para casa, que chega em casa eu vou escanear. Cara, não se concentra, não perde tempo com isso. Chega em casa, digita tudo de novo se for o caso. Mas vale mais a pena fazer essas anotações, porque elas vão ser muito mais construtivas para você em provas futuras do que qualquer outra metodologia que você possa adotar. Beleza? Então, chegando na prova, se organiza na prova. Um conselho que a gente geralmente dá é o seguinte: começa pela parte específica. Tipo, você está estudando mais específico do que qualquer outra coisa. E é o teu conteúdo que vale mais ponto na prova, é o conteúdo que você tem mais bagagem na maioria das vezes, e é um conteúdo que na maioria das vezes você também está mais confortável, porque é o que você mais estuda e é onde você atua ou vai atuar. Então, cara, se organiza e saiba onde você pode começar de maneira mais tranquila, sem sobrecarregar a sua cabeça, sem ficar muito preocupado. E aí depois você vem, por exemplo, uma prova que vai ter raciocínio lógico, português e específica. Você vai fazer, vou fazer a específica primeiro. Eu não gosto de raciocínio lógico, mas eu gosto de português. Então eu vou fazer português. E deixo o raciocínio lógico por último, porque eu vou ficar batendo cabeça ali um pouquinho até eu conseguir terminar a prova. Tranquilo. É melhor você fazer isso do que você chegar direto, por exemplo, se na ordem da prova, a primeira questão, o primeiro conteúdo for de raciocínio lógico, depois português e depois específica, você começa com o raciocínio lógico, se cansa, se estressa, e você começa a pensar, deveria ter estudado mais, não estou pronto para essa prova. Você começa a pensar em um monte de coisa que não te interessa, e quando você chega na parte específica, você já está balançado. A prova já conseguiu te desestabilizar. E aí, fora todos os outros concorrentes que já estão tentando te desestabilizar. Então aí você chega cansado e você não faz uma boa prova. Então saiba se organizar e por onde começar a resolver as suas questões, beleza? E, consequentemente, conheça os seus pontos fracos. Então, saiba o que você tem dificuldade e admita isso para você mesmo. Então, por exemplo, se você vai ter uma prova de legislação e você não gosta de legislação, você leu, mas não conseguiu absorver muita coisa, tranquilo. Deixa aquilo separado, depois você pensa naquilo. Beleza? Não perde tempo em questões muito trabalhosas. Por exemplo, tem uma questão que está muito grande, muito difícil de ler. Eu comecei por específica. Minha primeira questão é um texto de metade da página. Não consegui entender? Cara, passa para uma outra questão que está pequenininha, porque às vezes a questão ela é bem simples, só que ela está grande para te deixar preocupado, e isso não é legal. Então você vai para uma questão seguinte que é mais tranquila, e aí você vê, não sei e vou passar. Você não é obrigado a responder tudo naquela ordem. Você vê a primeira, muito grande, vou passar. Vê a segunda, essa eu sei. Vê a terceira, essa eu não sei. Passa. Não pensa, não quebra a cabeça com coisas que você não lembra ou que você não sabe. Faz todas as que você sabe primeiro, de específica, depois você pensa sobre as que você deixou em branco e responde todas. Depois você passa para o outro conteúdo e faz a mesma coisa. O que a gente recomenda é,
cara, a cada vez que você mudar de conteúdo, fecha a tua prova, pega uma coisinha para comer, pega um doce, um salgado, bebe uma água. Se precisar, levanta para ir no banheiro. Às vezes você não quer nem ir no banheiro, mas você só quer respirar um pouquinho, dar uma volta. Vai. O importante é você zerar essa mentalidade a cada prova, né? A cada conteúdo de prova. Então, fiz específica, pronto. Acabei específica, não mexo mais, não vou alterar gabarito. Uma coisa muito importante, não altera o que você já marcou, beleza? A não ser em casos extremos de você lembrar especificamente de uma coisa, tipo, bem por escrito certinho. Você fala, não, estava escrito diferente, eu sei que é assim, tá no livro tal, na página tal. Aí você troca. Se você não tiver essa certeza, se você não tiver disposto a apostar a tua vaga nessa questão, não troca. Porque você vai se arrepender, a chance é muito grande. Então é mais fácil é mais fácil de lidar, né, com o fato de você não ter trocado uma questão para uma certa, do que ter marcado a certa e trocar para uma errada, que é um arrependimento para o resto da vida. Que quando você vê na lista de classificação, você pensa, pô, se eu tivesse uma questão a mais, eu estava 10 colocações acima. E isso faz muita diferença. Então, não troca de gabarito. Então, o outro ponto que a gente estava falando não perca tempo com essas questões muito trabalhosas em qualquer conteúdo, certo? Então, faça a sua prova tranquilo, faça separado, faça o que você consegue fazer na hora, não perde tempo com coisas que estão ali para te desestabilizar, beleza? Outra coisa, não ouça opinião das outras pessoas antes da prova, que sempre toda prova tem alguém do teu grupo mesmo de amigos, às vezes sem maldade, e vai chegar e falar assim, pô, essa banca é dificiona, pô, essa banca aí ela é muito mal formulada, essa banca aí tem que tomar muito cuidado porque eles adoram fazer pegadinha. Essa banca aí eles botam muito gabarito e letra C. Cara, ignora tudo isso. Cada prova é uma prova, entendeu? Então assim, chega na tua prova preparado para fazer a questão que tá ali. Se tu marcou uma, com certeza foi letra A, a segunda letra A, a terceira letra A, a quarta letra A, a quinta letra A e a sexta letra A, marca tudo letra A, parceiro. A gente tem que pensar que o cara que faz o gabarito, ele pode fazer isso intencionalmente ou não, certo? E o desenho do gabarito, se está muito A, muito B, muito C, não é importante pra gente. Importante pra gente saber se tem uma questão certa, beleza? Então, ignora como é que vai ficar teu gabarito no final, cara. Então, assim, se concentra no que precisa da sua atenção, que é o conteúdo da prova e o seu preparo para ela, beleza? E aí, durante a prova, tenta não pensar, tipo, pô, o cara, como eu falei, né? Pô, o cara abriu o biscoito lá, vou abrir meu biscoito. Não, você tá com fome? Não. Você já acabou o seu conteúdo? Não. Então fica na tua prova, deixa o biscoito no canto, sabe que você tem o teu. Mas você não precisa ir porque o outro fez, entende? Não perde tempo prestando atenção nos outros. Tenta fechar teus ouvidos e se concentrar na tua prova. Se precisar falar alguma coisa com o fiscal, fala com o fiscal. Pensa, não tenta ver o que os outros estão... Se tem muita gente levantando, contar quanta gente faltou no meio da prova. Cara, não perde tempo com isso, entendeu? Você tem muitos outros pontos muito importantes para você poder se concentrar, muitos pontos para poder prestar atenção. E tudo isso vai ser muito mais valioso para você e vai garantir um resultado muito melhor se você se concentrar em todos os pontos que você já vem se preparando há um tempo e colocar isso em prática na hora da prova, beleza? Então, assim, são fatores importantes, alguns, como eu falei, óbvios, outros nem tanto, mas que é bom a gente sempre reforçar que com o tempo você vai se adequando a essa rotina e quando vai chegando perto de prova você já fica mais tranquilo, já não chega na prova com aquele nervosismo, frio na barriga, etc. Entendeu? Então, assim, procura como chegar na prova, sabe a que horas você vai chegar, ou pelo menos dê uma margem muito boa para isso, se você vai acompanhado ou não, se você vai de ônibus, vai de carro, vai de carona, deixa isso tudo muito bem esquematizado e de preferência, se for possível, converse sempre com alguém que já conheça o local, o trajeto que vai para lá, para você não passar nenhum tipo de sufoco de última hora, beleza? Então, assim, a gente falou sobre essas coisas, né? E só reforçar mais uma vez, não troca questão que você já marcou, seja no simulado, seja na hora da prova, seja em qualquer lugar. Cara, se você já marcou é porque em algum momento no seu subconsciente, alguma coisa que você leu, você marcou aquilo ali. Se você não tem nenhum motivo forte, não troca. Deixa ali, deixa quieto. E depois, quando você estiver vendo o gabarito, você pensa naquela questão se ela estava certa ou errada. Beleza? Então, assim, se prepare para a prova não só estudando, mas também cuidando da sua cabeça e do seu corpo, porque
são eles que vão estar lá na hora da prova. E se os dois não estiverem em bom estado, você não consegue fazer uma boa prova, porque o conteúdo não vai sair de você sozinho, beleza? Então, é isso. E uma coisa muito importante também, que aí já é a parte do estudo, que a gente já fala bastante, procura conteúdo em fontes variadas, procura em livros diferentes, assiste aulas online, procura conteúdos relativos à área e faça questões, tire dúvidas, faça resumos, comente nas questões quando você estiver resolvendo. Por exemplo, ele deu 5 opções, você sabe que a resposta é a letra E. Às vezes porque você já viu a questão, ou às vezes porque ela está muito óbvia. Mas quando você marcar a letra E, você pega na letra E, você risca e bota assim, ó, não pode por causa disso, porque ele está falando de algum ponto, algum marco topográfico para, sei lá, para um exame de tornozelo. E ele tá falando assim, vértebra proeminente. Você fala, a proeminente não vou usar para um exame de tornozelo. Então, a proeminente eu vou usar para quando estiver fazendo estudo de tórax, coluna, etc. Então, assim, marca o porquê de você não ter marcado as outras questões. Porque isso também é material de estudo. E o material de estudo que você vai deixar gravado quando você estiver fazendo a sua prova, chegando na letra A, você vai riscar, você vai saber por que não é aquela questão e você não vai, em nenhum momento, nem cogitar cair nessa armadilha de querer trocar uma questão que você já marcou, saca? Então, eu não vou trocar para A porque eu já vi que A é por causa disso, ponto. A B é por causa daquilo outro, a C é por causa daquilo outro. E aí você enriquece o material de estudo em um momento futuro, você estuda, querendo ou não, porque você vai colocar em prática, você vai escrever, você vai ler aquilo que você fez, então também vai te ajudar durante a prova e também vai te ajudar em ter mais material para depois da prova, para os outros que você vier fazer, beleza? Então faça isso em provas de concurso, em simulados, faça tudo da mesma maneira. Rabisque bastante, faça suas anotações, escreva os motivos de você ter marcado, de você não ter marcado tal questão, e aí você vai aprendendo e se conhecendo. Você vai começando a ver quais são os pontos que geralmente deixam mais na dúvida, quais pontos você geralmente cai em pegadinha, e aí você vai reforçando tudo isso e você vai conseguir ser, no fim das contas, né, pegando todos esses pontos, um candidato muito mais bem preparado para fazer uma prova de concurso em vários aspectos. Então, não adianta você ter muito conteúdo específico e não ter nada do resto, nem de outros conteúdos, nem de preparo. Então, se você conseguir equilibrar tudo isso, você, no final das contas, você vai ver que o teu resultado vai ser muito mais eficiente, muito mais aproveitado, né, do que das outras pessoas que acham que estão se preparando só estudando 15 horas por dia, entendeu? E chega na prova super pilhado e não consegue fazer o negócio porque tá muito na pressão de eu estudei 15 horas por dia, eu tenho que acertar, eu estudei 15 horas por dia, eu tenho que acertar. Cara, se conheça, sabe os seus limites, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Você se preparou, chega tranquilo e faz o que você vier ali pra fazer, beleza? Então, esses foram os pontos que a gente queria comentar com vocês sobre preparo para a prova. A gente vai deixar esse conteúdo gravado e vai estar também no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser depois assistir ou quiser depois até anotar os pontos que a gente comentou, dá uma olhada no nosso canal lá, i.com/rádio preparatório, e lá vai estar o videozinho dessa live, deve estar lá em breve já. E aí você pode consultar a qualquer momento, quando você estiver chegando perto de uma prova, se quiser ver de novo para poder relembrar e poder seguir tudo. Tá aí uma boa fonte também para você se preparar para uma prova, beleza? Então é isso, desde já bebam água, estudem pelo menos 30 minutos por dia e é isso aí, vocês vão ver a diferença. Falou, gente, boa noite.